Vamos lá, vamos dar continuidade. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1. Se prepare para ler a Bíblia. Você vai ver aqui o tamanho do texto que nós vamos ler hoje. Projeta aí atrás para ajudar. Vou ler aqui na versão NVI hoje, porque eu botei no modo avião aqui e não estou com a outra versão baixada. Mas nós estamos lendo a NAA aqui. Vamos ler a NVI. O texto é igualzinho, né, nas duas versões praticamente. Está escrito: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, servo de Moisés. Só até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua revelação, obrigado por nos permitir estar aqui. Toca os nossos corações, abra os nossos ouvidos, fala com a gente. O que eu te peço é que ao fim dessa ministração, nunca mais sejamos os mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, acredito eu que, se tratando de envio e consagração, direção que temos até o final do ano, da parte de Deus, o livro da Bíblia que mais se conecta com a nossa visão de consagração e envio é Josué. Então, nós vamos meditar bastante em Josué, de uma forma sistemática, de uma forma expositiva, e vai ser tanto aqui, no púlpito, quanto na internet. Então, a ideia é ir versículo por versículo, por vários capítulos de Josué, se o Senhor permitir todos, e vai ser tanto aqui quanto online. Então, pode se preparar aí, porque nós vamos mergulhar muito fundo nesse livro maravilhoso. Então, nós estamos aqui no capítulo 1, no versículo 1, no mesmo bloco que lembramos-nos do somente seja forte e corajoso. É uma bênção. Mas, obviamente, existem coisas além disso e vamos meditar nisso. Josué é o primeiro livro da Bíblia batizado com o nome do protagonista. É verdade, um protagonista, talvez você diga, é Deus, claro, na Bíblia toda, mas todo livro da Bíblia, ele tem ali alguém que desponta, ele tem alguém ali que aparece, ele tem alguém ali que salta aos nossos olhos e nós nos lembramos desses personagens. Eu, quando estudava a Bíblia, começando a manusear a Bíblia de papel, me lembro uma vez, queria ler a história de Davi e eu estava procurando, né, o livro de Davi na Bíblia. Novinho, né, não sabia ainda muita coisa da Bíblia. Vamos lá, cadê o livro de Davi? Eu quero ler a história do Davi, porque o Davi é uma figura forte dentro de Samuel, né? Então, o primeiro livro que é batizado com o nome do protagonista aqui é o Josué. Mas antes do Josué aparecer, por exemplo, aparece o Adão, não tem o livro de Adão, aparece o Noé, aparece Abrão e Abraão, aparece o José e aparece o Moisés, que é o antecessor de Josué. Moisés é espetacular. Moisés é um profeta que a terra não viu igual, é o que a Bíblia diz. E esse livro de Josué, ele é um livro de transição. Francis Schaeffer, depois você pode pesquisar sobre o que ele diz de forma mais profunda a respeito de Josué. Ele diz, inclusive, que esse é um livro ponte. A ponte sai de um lugar, ou seja, ela possibilita, né, sair de um lugar e ir para o outro. E ele vê o livro de Josué nessa condição. Sai da era patriarcal, nós temos os patriarcas, escutamos sobre o chamado, escutamos sobre a formação de um povo, sobre a libertação de um povo e sobre o preparo desse povo para a terra prometida. E agora nós estamos entrando na era da promessa.
ou seja, da concretização da promessa. Nós estamos aqui mais de 500 anos depois da promessa que foi feita a Abraão, lá em Gênesis 12, lendo o que foi dito pelo próprio Deus se concretizando. Então o tempo chegou. E aqui nós já podemos pensar algumas coisas. Nós vimos pessoas entrando e saindo da história. Nós vimos Deus instrumentalizando pessoas, instrumentalizando situações, abrindo o Mar Vermelho, derrubando exércitos. Nós lemos sobre diversos milagres, inclusive através da vida do próprio Moisés. E o que fica claro aqui para a gente é que as pessoas mudam. As pessoas mudam, aqui mesmo já tivemos alguns líderes liderando o Biuan. Nós entendemos que os líderes mudam, nós entendemos que transições acontecem. Aqui nós temos Josué substituindo Moisés, mas o que fica claro é que os planos, os propósitos e os desígnios de Deus não mudam. Isso é evidente e nós devemos olhar para todo esse plano de fundo aqui demonstrado e ter paz no nosso coração, sabendo que as estações mudam, as pessoas mudam, as cidades mudam, os reinos se abalam, mas o que Deus determinou não está ligado a uma pessoa, está ligado ao próprio Deus. Nós já falamos sobre isso aqui no Biuan. Então as pessoas mudam, os líderes deixam de liderar, os dias se estendem, estamos 500 anos aqui depois de uma promessa, mas a vontade de Deus continua a mesma. Os planos de Deus continuam o mesmo. Então Josué também é um livro de concretizações. As dúvidas que o povo tinha no deserto, os questionamentos que o povo fez na caminhada, eles são respondidos em Josué. E diante disso, fica claro que o que tem que ser feito não depende de uma pessoa, depende de Deus. E o próprio Deus instrumentaliza pessoas, o próprio Deus instrumentaliza situações, o próprio Deus instrumentaliza épocas, o próprio Deus desenha os dias para que a vontade dele se concretize. Então, o livro de Josué é um livro não de concretizações finais, mas de concretizações conectadas a uma promessa feita pelo próprio Deus em Gênesis 12 e que se estendeu por 500 anos até esse ponto e por 40 anos no deserto. Entender isso muda tudo. Entender isso acalma o nosso coração. Se Deus disse, você vai mudar de cidade, se Deus disse, você vai mudar de emprego, se Deus disse, você vai mudar de liderança, mas se Deus disse, vai acontecer. Demora o tempo que demorar. Aconteça o que acontecer. Venha o vento que vier. Seja derramado a lágrima que tiver que ser derramada, o sangue que tiver que ser derramado. Se Deus disse, vai acontecer. Então, Josué é esse homem que é apresentado aqui para a gente agora como alguém que vai suceder Moisés. E como que o Josué aparece? Josué aparece no primeiro momento servindo perto de Moisés, lá no Êxodo, em Números, e antes de qualquer, vamos dizer assim, antes de qualquer visibilidade, antes de qualquer envio público, ele já servia. Ele era servo de Moisés, é o que o versículo diz. Ele não começou a servir Moisés imaginando que ia chegar esse dia. Ele serviu Moisés porque Moisés era servo de Deus. Nós vamos ler sobre isso aqui. O verbo original utilizado para servo de Deus e para servo de Moisés é totalmente diferente. Um servia a Deus porque estava em um patamar diferente daquele que servia aos homens. Então, Josué enxergava em Moisés algo tão poderoso que não enxergava nenhum tipo de problema em servir Moisés. Então, para ele era, de certa forma, na nossa linguagem contemporânea, tranquilo servir um homem de Deus. Coisas que, sinceramente, também acho. Tranquilo servir um homem de Deus. Tranquilo servir uma mulher de Deus. É difícil servir uma pessoa que se diz fazer as coisas de Deus, mas que não caminha conectado com a palavra de Deus. Aí é difícil.
aí é problemático, aí é complicado, aí é custoso, aí é demorado, aí é dolorido. Mas o Josué enxerga no Moisés alguém que é chamado servo de Deus. Ninguém foi chamado servo de Deus mais vezes do que o Moisés, 18 vezes na Bíblia, 14 só no livro de Josué. Para você ter ideia, Josué foi chamado servo de Deus apenas uma vez. Sabe quando? No último capítulo de Josué. Até então ele é chamado servo de Moisés. Não é fácil ser chamado servo de Deus. É necessário passar por um processo, é necessário passar por uma forja, para então ser chamado servo de Deus. Mas ele liderou, ele assumiu um povo, ele pisou na terra prometida, sendo chamado servo de Moisés. Quanta humildade, quanta submissão e quanto reconhecimento de quem o antecedeu. Dito isso, vamos adiante. O primeiro nome de Josué não foi Josué, não. O Moisés deu um nome para ele diferente. Lá em Números 13, depois você lê com calma, o nome dele era Oséias. E ele aparece assim quando o nome dele muda, quando Moisés separa 12 pessoas e manda espiar a terra. Aí aparece o nome dos espias e tem lá Oséias, filho de Num. A gente não sabe muito sobre o Num, mas começa a saber um pouco sobre o Oséias, que passa a se chamar Josué. Parece que não mudou nada, afinal de contas, no original, Oséias significa salvação ou libertação. É um nome genérico, por assim dizer. Salvação, libertação. Do quê? Para quê? Aí Moisés muda para Iehoshua, que significa, na nossa língua, Yahvé salva. Então Josué é a primeira pessoa na Bíblia a receber um nome que incorpora de forma explícita o nome pessoal e santo de Deus, Yahvé. E a Septuaginta, ela traduz por Iesous, que nós sabemos que é a mesma forma grega do nome de Jesus. Se eu pudesse, eu escreveria aqui, mas se você pesquisar na internet, você vai ver escrito nas pedras, você vai ver em vários lugares, Iesous, que é o nome grego de Jesus. Então, de alguma forma, esse nome agora tem um peso muito maior. A mudança aqui está sendo uma virada de chave. A Bíblia sempre mostra isso, pessoas tendo o nome transformado, pessoas tendo o nome alterado, porque marca algo que aquela pessoa vai viver. Então, nós estamos aqui saindo de um lugar genérico, ou seja, uma salvação genérica, e passando para um lugar de confiança declarada. Agora, não é uma salvação, não é uma libertação. Nós estamos lendo que Yahvé, o nome de Deus salva. Deus salva. Não é uma salvação desconectada de alguém, é conectada a Deus. E isso aqui, amigos, é o néctar do que nós podemos chamar de consagração. Até o nome da pessoa carrega uma missão. Até o nome da pessoa carrega uma visão. E sempre é ressignificado por Deus. Meu nome é Pedro, Pedra. E eu ouvi isso a vida inteira, mas uma vez marcou a minha vida. Eu tinha uns 12 anos de idade, minha mãe estava entrando comigo na igreja, e aí o pastor estava na porta da igreja, lá em Belo Horizonte ainda, ele olhou no meu olho e falou: Pedro, você vai edificar muitas igrejas, a sua fé vai, de alguma forma, possibilitar que muitas igrejas sejam fortalecidas. Eu nunca imaginei que eu ia dizer isso. E depois de muito tempo, participei de um batismo simbólico, ano passado, em setembro passado, lá no Rio Jordão. E aí o pastor que participou desse momento, ele repetiu as mesmas palavras, em inglês, Peter The Rock, e ele disse: você é uma pedra, você é alguém que Deus vai
instrumentalizar para sustentar igrejas. E eu falei, se passaram décadas, 2 décadas talvez, e a mesma coisa que eu ouvi na porta de uma igreja, eu ouvi lá no Rio Jordão. A mesma coisa. E aí eu entendi que talvez a tradição católica da minha família, que me batizou de Pedro por causa da visão deles, o Papa Pedro, e do que quer que seja, talvez eles nem imaginassem que Deus estava instrumentalizando aquela situação para, de fato, colocar um peso no meu nome, que não pesa de forma a me deixar constrangido, mas que todos os dias me lembra. A pessoa fala assim, por que você não deixa só o Vux? Eu falei, não é só o Vux, é Pedro Vux, porque o Pedro tem um significado. Tem um significado que me lembra da minha missão de trabalhar pela igreja do Senhor. Então, talvez, você fala assim, meu nome é feio, meu nome é sei lá o quê. Eu não sei, quem sou eu para dizer isso? Mas eu sei que Deus pode te dar até um apelido, se Ele quiser, para ressignificar a sua visão, para ressignificar a sua missão e para te colocar ciente do que Ele tem para você. Ele fez isso várias vezes nas Sagradas Escrituras e agora nós estamos vendo Ele fazer na vida de Josué. Yahvé salva. O coração da consagração é viver se lembrando que nós fomos consagrados para viver algo. Se a gente se esquecer que viveu algo, que foi chamado para viver algo, a vida perde sentido. Se a gente se esquecer que foi chamado para viver coisas específicas com Deus, a vida perde cor. Eu estou passando por um momento, vou abrir para vocês nos ajudarem em oração, junto com a minha família, um momento muito difícil. Já tem um tempo que nós estamos lidando com essa situação, que envolve a minha mãe, e até então nós fazíamos exames, sabendo que já tinha algo. Mas agora, há poucos dias, infelizmente, o médico trouxe para a gente a certeza de que ela tem sim um tumor de câncer maligno, já em estágio um pouquinho avançado, complicado, e ela vai precisar passar por 6 meses de quimioterapia. Então, para a gente foi um baque, uma situação bem complicada, bem difícil, que nos balançou bastante. Peço que vocês orem por nós. Mas por que eu estou te contando isso? Primeiro, para você orar por nós, porque é uma situação de fato difícil. Minha mãe já tem 69 anos de idade, vai se condicionar a esse tratamento. E segundo, porque eu chamei a liderança que o Senhor me confiou, as pessoas mais próximas, e falei, olha galera, estou contando para vocês antes de contar para todo mundo, mas eu só quero dizer para vocês o seguinte, a minha mãe me ensinou a amar a igreja, a minha mãe me ensinou a servir a igreja, a minha mãe me ensinou a zelar pela casa do Senhor. O versículo que minha mãe mais citou para mim é aquele que Jesus citou. Se meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Minha mãe sempre me endireitou a servir a igreja com integridade. E agora, mais do que nunca, eu vou fazer isso. Então, eu tenho uma missão que Deus me lembra no meu nome, eu tenho uma missão que Deus me lembra na minha mãe, eu tenho uma missão que Deus me lembra na igreja. E você também. Da mesma forma que eu passo por uma situação difícil, você também passa. E isso muda a nossa forma de lidar com as coisas de Deus. Isso muda a nossa forma de interpretar a forma como Deus nos chama para viver a obra de Deus. Então, tem um versículo que vai te sustentar em um momento difícil. Tem uma palavra de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, que vai te sustentar em um momento difícil. Tem alguma oração que alguém fez por você que vai te sustentar em um momento difícil. Você não está jogado num vácuo de existência cristã. Tem que ter algo que te lembra que você foi chamado para viver algo maior do que você está vivendo. Tem que ter algo que te faz abrir os olhos, e não importa se é um diagnóstico ruim, não importa se é falta de dinheiro, não importa se é a morte, não importa se é a fortuna, tem que ter algo que te lembra porque Deus te chamou para viver. Tem que ter algo que faz você existir, além de entregar um relatório, além de bater uma meta, além de ter um cartão, além de fazer uma viagem, além de alimentar a sua família. Tem que ter uma missão de vida maior. E Deus nos chama para fazer obras maiores do que estamos fazendo, amigos. O Senhor nos chama a viver uma vida de consagração. Vamos lá, eu quero chegar na parte final aqui. Vamos ser mais diretos no versículo. A Bíblia começa aqui, o primeiro capítulo, dizendo, depois da morte de Moisés, ou seja, termina Deuteronômio com a morte de Moisés,
e se inicia Josué, depois da morte de Moisés. Meus amigos, isso aqui não é um acidente, é a vontade de Deus. Isso aqui não é um acaso, é o que o Senhor instrumentalizou para a transição. O que é dito aqui sobre o Senhor, no original, é Yahvé mesmo, o nome pessoal de Deus, Yahvé. A Septuaginta suaviza isso um pouco. As nossas traduções dizem somente o Senhor, mas no original é Yahvé, o nome pessoal do Senhor. Ou seja, depois da morte de Moisés, servo de Yahvé, Yahvé disse a Josué: o mesmo Deus que sustentou um homem que se foi, é o mesmo Deus que está chamando quem vem. É o mesmo Deus. As transições não estão na mão de deuses diferentes. Não estou falando isso por uma condição de transição, não é isso. Não é isso. Se soa, só soa, não é isso. Mas qualquer mudança, ela tem que ser feita por Deus. Nós não nos movemos sem a direção de Deus. Nós não compramos um carro, não compramos uma casa, nós não iniciamos um curso, não mudamos de curso sem a direção de Deus. Então, Yahvé, pessoalmente foi o Deus de Moisés e agora é o Deus que comissiona o Josué. Então, amigos, esse Moisés é chamado servo do Senhor. Que bênção! É um título de honra. É uma honraria. Eu não tenho nem como contextualizar alguém sendo chamado servo do Senhor hoje em condição de equivalência de honra. Não tem como. Ser chamado servo do Senhor, acabou. Imagina. Quem que é essa pessoa? Servo do Senhor. O que ele faz? Servo do Senhor. O que você tem a dizer? Tem a dizer que é servo do Senhor. Não precisa dizer mais nada de uma pessoa dessa. Não precisa nenhuma outra atribuição a não ser essa. Creio eu que a nossa busca deveria ser essa. Antes de qualquer coisa, que nos chamem e nos vejam servos do Senhor. Antes de qualquer título, servos do Senhor. Antes de qualquer medalha de honra, servo do Senhor. Quando eu saí de Belo Horizonte, eu fui homenageado. Ganhei uma medalha lá, ganhei título de cidadão honorário e tudo, beleza. Mas o que mais me mexeu comigo ali foi o seguinte: pelos serviços prestados através da palavra de Deus para a edificação do povo belo-horizontino. Foi o que eu fiz no tempo que eu vivi lá. Eu só tive a Bíblia, só tenho a Bíblia. Não tem outra coisa. A maior honra que alguém que pode ter, alguém que serve a Deus, porque se você não serve a Deus ainda, me desculpe estar falando isso, eu sei que para você aparentemente não faz diferença nenhuma e eu concordo com você. Se você não sabe nem quem é Deus, você sinceramente não está nem aí para ser chamado servo de Deus. Isso é um linguajar muito crentez, eu concordo com você. E nesse momento eu estou falando crentez mesmo. Porque se você não conhece o Senhor, que diferença para você faz ser servo do Senhor? Nenhuma. Você prefere ser servo da organizada do Flamengo, do Vasco, do que quer que seja, porque você sabe do que aquilo se trata. Mas se você não conhece o Senhor, você ainda não quer ser servo do Senhor. Mas a questão aqui é que nós estamos falando de um homem que viu Deus face a face e de alguém que serviu um homem que viu Deus face a face. Nesse contexto faz sentido ser servo do Senhor. A sarça ardente e um homem que andou do lado de quem desceu do monte com o rosto brilhando. Ninguém tem dúvida de que é o Senhor. Você pode ter dúvida quando você me escuta. Fala assim, o cara cheio de tatuagem, uma roupa diferente, fala diferente. Você tem total direito de pensar isso. Você só não tem direito de pensar isso se você tiver contato com alguém que desceu do monte com o rosto brilhando. Foi o que Josué viveu ao lado de Moisés. E Moisés não tinha direito de não pensar que não era Deus, porque foi o próprio Deus que falou, você não pode nem olhar no meu rosto, você vai olhar pela fresta da rocha, porque se me ver de frente você morre, tamanho minha glória.
Então aqui nós estamos falando de gente que teve contato com Deus e de gente que teve contato com quem teve contato com Deus. E isso muda tudo. Moisés é chamado servo do Senhor. E é interessante notar, como eu disse, que Josué só recebe esse título uma vez, no fim do livro. Lá no capítulo 24, versículo 29. Não é no início. O livro aqui da Bíblia, ele guarda esse título quase que na mão assim, ó, fala assim, ó, tem algo aqui para você. Mas se você não viver o que eu estou pedindo para você viver, e nós vamos ver o que ele pediu para viver, eu não vou abrir a mão, você não vai pegar. Tem algo para você aqui, você vai ser chamado servo de Deus. Mas você ainda não viveu o que o servo de Deus viveu. Faz sentido? Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Um dia eu falei com os líderes, estava dando uma mentoria, eles falaram assim, aqui só tem pastor, né? Era um grupo de pastores, eu falei assim, eu concordo, mas aqui tem pastores iniciantes, é um outro grau de pastor. Os nossos pastores têm mais do que a nossa idade, às vezes, só de pastoreio. Eu tenho 37 anos. Eu vou fazer 38. Tem pastor aí que é pastor há 60 anos. Você tem ideia de um trem desse? Você acha que eu tenho a experiência de um cara desse? Você acha que eu tenho a unção de um cara desse? 60 anos, meu amigo. O cara não desistiu. Tem gente aqui que sai da igreja porque eu não respondo uma mensagem no WhatsApp. Tem gente aqui que fica com raiva do líder, porque o líder não respondeu a mensagem que você mandou. Mas tem pastor aí, ó, vivendo com um salário mínimo, ou menos de um salário mínimo há 60 anos. Esses são servos de Deus. Nós vivemos, às vezes, dentro de uma bolha. Menos de 3% das igrejas do Brasil tem a estrutura que nós temos. A maioria é pastor trocando almoço pela janta. A maioria é pastor que tem que conversar para... Cara, liga a luz aí. Promessa de pagamento. A maioria. Às vezes, nós achamos que servo de Deus é quem está com a vida boa lá, servo de Deus. Concordo, Deus honra. E nós vamos ver que a prosperidade está ligada à obediência. Mas o servo de Deus não é alguém que começa o ministério, é alguém que permanece no ministério. Nós temos que entender isso de uma forma muito clara, porque se Josué é tratado no mesmo patamar que o Moisés foi, passando o que passou, confunde a cabeça, confunde o coração. É a mesma coisa de eu pegar você que está aí 1 ano e meio liderando e te entregar a mesma condição de alguém que está buscando há 10 anos. Confunde a cabeça. Te entregar um ministério, te entregar um púlpito, te entregar uma oportunidade. O Josué é chamado de servo de Moisés. Espera aí, você vai liderar, você vai estar à frente, mas você ainda é o servo de Moisés. Servo de Deus você vai ser depois que você for aprovado como servo de Deus. Demora. A questão é que nós já queremos no primeiro momento viver aquilo que pessoas que praticamente morreram tentando viver o que nós estamos prestes a viver agora. O Josué está nos ensinando isso. Pode subir, já está até ali. Está sincronizado esse trem. O que é isso mesmo? Tiaguinho sabe como é que funciona. Já estava ali. O Josué recebe esse título no final. No final. Antes disso, ele é tratado como auxiliar. O verbo aqui é meserate, aquele que serve. Aquele que serve. Teve o Global Youth Movement aqui na nossa igreja, umas 2, 3 semanas atrás. Eu estava escalado para pregar no primeiro dia, eu não quis. No segundo dia eu não quis. No terceiro dia eu não quis. Aí juntou a peça, juntou a galera ali, eles quase me bateram para eu pregar. Aí eu falei, tá bom, eu vou falar algo que Deus está soprando no meu coração. E eu subi aqui, em 10 minutos eu falei.
sobre, às vezes, o líder de jovem ter vergonha de ser líder de jovem, ter vergonha de ser auxiliar. E aí ele aceita qualquer coisa na igreja, menos permanecer liderando o jovem por muito tempo. Porque não quer ser auxiliar, ele quer ser o ponta de lança. Ele não quer servir alguém que é servo de Deus, ele quer ser visto como servo de Deus, o quanto antes. Então ele instrumentaliza o ministério de juventude como uma plataforma para chegar em um lugar mais alto, onde ele não vai ser auxiliar de alguém, aonde ele vai ter pessoas auxiliando ele. Isso é um problema no nosso coração, de tentar pular etapas. Qual o problema de ser auxiliar? Qual o problema de ser suporte para o envio de alguém? Eu não fui para a África. Não é, até onde eu imagino, não é o que Deus tem para mim em missão. Servir uma aldeia, servir uma galera ali como a Emily. A minha missão é outra, eu estou em missão no Rio de Janeiro. Eu saí de Belo Horizonte, o Senhor foi muito claro em relação a Metrópolis com a gente. E você sinceramente acha que é fácil pastorear Metrópolis? Nós estamos hoje em uma das maiores cidades do mundo, mas antes disso, nós pastoreamos em uma cidade com 180 mil habitantes. Tem muito menos do que isso aqui em Campo Grande, só para você ter ideia. Aqui na Barra tem mais gente do que isso. Barra e Recreio. Missão é missão. Você não é mais missionário porque você foi para o sertão, ou porque você foi para a África, ou porque você lidou com pobre, ou porque cobra te picou. Você é missionário quando você obedece, quando você permanece. E aqui, o Josué é auxiliar, ele é messerete, messarete, aquele que serve, termo que é usado geralmente para um serviço cultual, mas aqui foi utilizado para serviço pessoal a um indivíduo. Aparece só 4 vezes nas Escrituras, e todas se referindo a Josué. Meu Deus do céu! E é esse homem que é chamado de alguém que serve alguém, que entra com o povo na terra prometida. É esse homem. Sabe quando Josué aparece? Na rebelião. Pela primeira vez, o coração dele apareceu ali. Os espias foram ver a terra, voltaram e falaram: não vamos para lá não, a terra é boa e tudo mais, mas tem gigante, tem não sei o quê, o povo luta, não dá para ir não. Tem o Caleb e tem o Josué. A terra é complicada mesmo, mas é nossa se o Senhor estiver com a gente. Naquele momento Moisés, tem alguém para me auxiliar ali. Às vezes você fala assim: por que alguém começa a auxiliar alguém? Você acha que não tinha guerreiro melhor do que o Josué? Tinha. Você acha que não tinha ninguém mais capaz do que o Josué? Tinha. Mas ele falou o que ninguém estava falando na hora que o servo de Deus precisava. Virou um tumulto, todo mundo começou a queixar, todo mundo queria apedrejar o Moisés. O Moisés curvou o rosto no chão e falou: é melhor mesmo acabar com isso aqui então. Aí se levanta o homem. Tudo que um servo de Deus às vezes precisa, eu não estou falando isso para ter gente bajulando os outros aqui não, mas é de alguém que diz assim: eu estou com você ainda que a maioria diga que o seu sonho não é capaz. Eu estou com você. Auxiliar. A questão é que nós estamos orando muito para assumir igreja, talvez nós não estamos orando para auxiliar igrejas. A questão é que às vezes nós estamos muito inclinados a ser o 01, não a sustentar o 01. A questão maior é essa mesmo. Talvez a nossa direção de envio seja uma direção que te faz ser alguém que quer se colocar como o inacessível, o poderoso, o superstar. Mas e se o seu envio for para auxiliar alguém? Será que você vai do mesmo jeito? Se o Senhor falar assim: você vai, mas você vai se auxiliar. E só depois de um tempo é que eu vou te tratar da forma como eu trato alguém que você auxilia.
Será que dá para dizer eis-me aqui para ser auxiliar também? Será que dá para dizer eis-me aqui para ser o 05 da parada? Será que dá para aceitar que às vezes não vai ser sobre nós? E que nós não vamos ser o pastorzão ou a pastorzona, mas vamos auxiliar o pastorzão ou a pastorzona? Será que dá para olhar para o Josué e enxergar um homem que viveu coisas extraordinárias porque honrou um homem que viveu coisas extraordinárias? Ou será que só vale quando o extraordinário é com a gente? Será que não vale os nossos líderes viverem coisas extraordinárias e nós estarmos satisfeitos em não atrapalhar que eles vivam coisas extraordinárias? Fica a reflexão. Vamos finalizar. Não é a mesma palavra utilizada. A Bíblia diz servo do Senhor e diz servo de Moisés. O servo de Moisés é chamado aqui Messarate, aquele que serve. O servo do Senhor é chamado Eved. É um título teológico, é um título reservado. Um é auxiliar, é serviço formativo. O outro tem um título maior, é quase como se ele se relacionasse com quem ele está servindo. O Eved é muito mais próximo do que o auxiliar. Mas os dois são servos da mesma forma. É da mesma forma que o Davi disse, o Senhor deu ordens ao meu Senhor. Tem alguém acima dos nossos senhores. Tem alguém acima dos nossos chefes. Tem alguém acima dos nossos pastores. Tem alguém acima de mim. Eu não mando em nada aqui, cara. Em nada. E é isso. O Josué foi chamado servo de Moisés, antes de ser chamado servo do Senhor. O envio não pula etapa. O envio não pula etapa. Então talvez você e eu estejamos exatamente no lugar que o Senhor tem para nós. Vai chegar a hora, está na mão dele, mas ele só entrega depois que nós somos aprovados por ele. Eu gostaria de orar pela sua vida, se você pode, fica de pé no seu lugar. Se a palavra faz sentido para você, fecha os teus olhos, começa a falar com Jesus. Consagração e envio andam lado a lado, mas nem sempre é da forma como a gente imagina. Se o Senhor está falando algo com você, fala com Ele. Reaja à manifestação do Espírito Santo. Pode ser que nesse momento o Senhor te leve a se lembrar de alguém. Como eu estou me lembrando aqui de algumas pessoas. Ora por isso. Não é à toa que está vindo alguém no seu coração. Pode ser que você vai servir com o quê? Só sei fazer um café para o pastor, dá um café. Tem um irmão aqui, ó, que quase todo culto ele me dá um bombom. Quase todo culto ele me dá um bombom. Quem me conhece mais de perto aqui sabe que eu não como doce a maioria do ano. Eu guardo tudo. Um dia ele falou assim, pastor, o que o senhor está fazendo com os bombons que eu te dei? Eu falei assim, eu vou te contar. Quando o meu dia está difícil, eu pego um bombonzinho que você me deu, e você não sabe o quanto você alivia o meu dia difícil. A única coisa que ele pode fazer é me dar um bombom. A única coisa que alguém pode fazer, talvez, é um cafezinho. Que seja. Talvez te ajudar a chegar em algum lugar. Tanta gente aqui que às vezes me ajuda. Meu irmão me leva para o aeroporto, eu falo, me dá seu Pix, pastor, um prazer te colocar para te ajudar a servir a igreja do Senhor espalhado pelo mundo. É o que o cara pode fazer, cara. É o que está ao alcance da pessoa. E que o Senhor nos levante
para facilitar. E quando for a hora de alguém facilitar para a gente, que seja, nós não vamos nos perder. Fecha os teus olhos, começa a falar com Jesus.